Graças a Deus, irmãos. Vemos assentados como estamos, abramos nossas Bíblias no livro de Números. Livro de Moisés, livro de Números, capítulo de número 9. Números, capítulo 9, nós leremos do versículo 15 até o versículo de número 10 do capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do tabernáculo. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriu o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para partires dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando a tocares a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate as tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém, não a rebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também trocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala conosco ainda hoje. Obrigado, Senhor, pela habilidade por meio do Espírito Santo que o Senhor nos deu, de podermos compreendê-la, tendo assim os nossos olhos desvendados para os mistérios do Senhor. Mas, Senhor, nós te pedimos graça nesse instante, que essa ação do Espírito Santo nos seja eficaz, Senhor. Primeiramente, Senhor, nos dando a capacidade de compreender a Tua palavra, que ela se torne simples diante dos nossos olhos, para entendermos a Tua vontade, Senhor. Mas também, Senhor, quebra os nossos corações. Faz com que, Senhor, os nossos corações sejam terra fértil para a Tua palavra hoje à noite. De maneira, Senhor, que sejamos instruídos por ela, mas também sejamos desafiados por ela. A uma vida de comunhão contigo, uma vida de obediência, de andar nos Teus caminhos. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos essas graças. Amém.
Não sei, meus irmãos, se vocês prestam atenção nos efeitos didáticos que o mundo possui. O mundo tenta nos ensinar 24 horas por dia. Seja em qualquer atividade que você estiver, o mundo tenta de alguma maneira te dar lições de como é que você deve viver. Nós nem sempre nos tocamos de como o mundo tenta nos ensinar, mas, por exemplo, toda vez que nós assistimos um filme, o mundo está de alguma maneira nos dizendo como é que nós temos que nos relacionar, como é que nós temos que encarar os problemas da vida, quais são as melhores saídas para os problemas da vida, de como é que eu devo enxergar a Deus, de como eu devo enxergar o mundo. De alguma forma os filmes estão aí nos ensinando. Novela faz a mesma coisa. Até as nossas propagandas tentam nos ensinar. Elas tentam nos ensinar o que é importante na vida, o que é que vai te fazer importante para os outros, o que é que você gostaria de ter em sua casa, o que torna você mais feliz. De alguma maneira, o mundo o tempo inteiro está tentando me dizer qual é o caminho que eu devo seguir. O tempo todo o mundo tenta me ensinar quais são as trilhas que eu devo andar para que, de alguma forma, eu consiga ter uma vida razoavelmente confortável ou, de alguma maneira, eu consiga ter as habilidades para conviver com as pessoas de forma que eu seja amada e que eu possa amar. O problema do mundo, meus irmãos, não é a necessidade que eles têm de nos ensinar. O problema do mundo é a mensagem que ele tem para nos passar. A mensagem do mundo é sempre a mensagem equivocada. É uma mensagem sem Deus e anti-Deus. É uma mensagem onde eu não vou mais necessitar de Deus me orientando nessas áreas. Onde determinadas áreas da minha vida eu acho que eu tenho competência suficiente para discernir que caminhos tomar. O problema nosso, meus irmãos, é que a maioria dos nossos caminhos nos parecem bons. Há caminhos que aos nossos olhos parecem caminho de vida, mas que no final deles é caminho de morte. O problema é que nós precisamos discernir que caminho nós queremos traçar, que caminho nós queremos trilhar, por onde é que nós vamos caminhar. E a Escritura Sagrada nos ensina que o único caminho que nos conduz aos céus é o próprio Jesus Cristo, e é Ele que nós devemos trilhar. É sobre isso que o texto que nós acabamos de ler vai nos dizer, sobre a necessidade de seguirmos sobre a orientação de Deus. O que acontece, na verdade, aqui, meus irmãos, é que Israel está comemorando o seu segundo ano fora do Egito. O versículo número 1 do capítulo 9 começa dizendo que falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro. O que aconteceu é que eles passaram um ano todinho na entrada do deserto, se preparando para a terra prometida. Eles já fizeram muita bobagem aqui. Em um ano eles já reclamaram de água, reclamaram de comida, eles já reclamaram de tudo, eles já fizeram muita bobagem. Mas, de repente, meus irmãos, o texto nos começa a apresentar que começam agora a surgir realmente, ao invés de uma tribo, uma nação. O Senhor estabeleceu as bases, o Senhor deu uma lei para esse povo, o Senhor estabeleceu uma religião para esse povo, o Senhor estabeleceu leis civis para esse povo, o Senhor deu toda a estrutura de nação para Israel. E agora, no segundo ano, Israel vai inaugurar a sua face de nação. Por isso mesmo, o tabernáculo já está pronto, a tenda da congregação está pronta, eles já têm tudo organizado, o culto a Deus está muito bem organizado, eles já sabem quem são os sacerdotes, eles já organizaram tudo. E por isso mesmo, no primeiro mês, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, ou seja, na passagem, na virada do ano, porque Israel passa a comemorar agora a virada do ano, toda vez que eles comemoram a saída do Egito, eles renasceram de forma tão plena, que agora eles comemoram o ano 1. O texto diz que quando foi no ano 2, o tabernáculo já estava pronto, e eles já estavam para inaugurá-lo. Mas é incrível, meus irmãos, que mesmo ele depois de ter falado sobre a necessidade de liderança, de falar sobre a necessidade de agir com respeito à liderança, de como o povo de Deus deveria se submeter à liderança como voz de Deus, ele começa a falar sobre a festa da Páscoa no capítulo 9, dizendo de duas disposições distintas, de um grupo que queria participar, mas não podia. O Senhor disse, se fosse mesmo que vocês não pudessem, eu daria um jeito, vocês participam. E no final das contas ele diz, vocês precisam participar da Páscoa. Um outro grupo que podia participar, mas não queria, ele diz, esse grupo você extermina do meio de Israel. Em meio a essas orientações de como eles deveriam participar da festa ao Senhor, surge a informação de como Israel caminhava no meio do deserto. Ele diz, a partir desse momento agora, surge uma nova dinâmica, porque não é mais como era antes, agora Deus tem uma casa,
Agora Deus tem uma tenda, Ele habita no meio do seu povo, Ele habita numa casa, numa tenda grande, que ficava exatamente no meio de todo a aldeia de Israel, de todo o arraial de Israel. E aí o texto de repente chega e para e diz: deixa eu te explicar como é que funcionava naquela época. O que ele faz aqui, na verdade, são as últimas orientações de Deus ainda ao pé do Monte Sinai. As últimas orientações que Deus vai dar para iniciar a caminhada que vai durar 40 anos até chegar na Terra Prometida. 40 anos caminhando por aqui. É a última vez que o Senhor vai dar uma recomendação direta para eles, a última orientação antes de partir para a Terra Prometida. Deus falava com Moisés, isso é inegável. Deus sempre orientava por meio de Moisés. A Bíblia vai dizer que Deus falava com Moisés, porque Moisés entrava na tenda, ele falava com Deus, e Deus respondia direto do propiciatório para ele, e falava como quem fala com um amigo, face a face. Mas de repente ele chega agora e diz: está na hora de Moisés começar a assumir um papel sempre secundário para que os sacerdotes assumam Israel, porque na Terra Prometida são os sacerdotes que vão tomar providências agora. Então, meus irmãos, ele começa a dizer que tem duas coisas bem simples aqui sobre esse andar com o Senhor, seguir a orientação de Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje à noite. Seguindo a orientação do Senhor. Dois princípios básicos aqui para seguir a orientação do Senhor. O primeiro está nos versículos de 15 a 23. Mantendo os olhos no Senhor. Mantendo sempre o Senhor diante dos nossos olhos. Versículo número 15 diz que quando o tabernáculo foi erguido, então houve a inauguração, o Senhor confirmou que estava do jeito que Ele queria. E a forma como o Senhor confirmou é porque havia uma nuvem que seguia o povo desde a saída do Egito. Quando o povo estava saindo do Egito, uma coluna de fogo se interpôs entre o exército de Faraó e o povo de Israel, impedindo que Faraó avançasse contra o povo enquanto o mar se abria. Somente depois que o povo conseguiu traspassar o mar, foi que a coluna de fogo se levantou e Faraó finalmente conseguiu passar e avançar contra o povo. Mas o Senhor estava desde agora acompanhando o povo. E a companhia do Senhor era por meio de uma mensagem de glória. Porque durante o dia havia uma nuvem de proteção contra o sol. Um sol, meus irmãos, terrível. Ultrapassava 50 graus facinho lá. E o Senhor então os protegia, lançando sobre eles uma grande nuvem que impedia que o sol os matasse. Mas à noite a temperatura ia para o outro extremo e ficava muito frio. E ao mesmo tempo era no meio do nada, então não tinha luz. E aí então a nuvem se transformava em fogo e iluminava o povo e aquecia o povo durante toda a noite. Mas agora o texto para e de uma forma belíssima começa a descrever de como vai ser agora a forma como o povo vai seguir o Senhor. O texto que foi escrito por Moisés, meus irmãos, mais parece uma poesia. Ele organiza as palavras com tanta beleza que ele tem toda a estrutura de poesia, ele tem paralelismo, ele tem repetição, ele tem palavras sendo utilizadas de forma-chave. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma poesia, ela é o que a gente chama de prosa. Ela é uma prosa elevada, mas é uma prosa ainda. E ele descreve, meus irmãos, sempre enfocando alguns eventos, alguns momentos aqui. O grande princípio que ele usa nos versículos de 15 a 23 é o fato de que o Israel estava fazendo exatamente o que o Senhor mandava. O princípio é sempre, Israel faz o que o Senhor manda. Ele faz isso em 3 versículos, ele explica isso no versículo número 20, ele explica isso no versículo 18, ele explica isso no versículo 23. Pelo menos por 8 vezes ele vai dizer, Israel estava fazendo o que o Senhor mandava. Por isso mesmo, meus irmãos, ele começa a nos mostrar de como é que funcionava isso. Quando o tabernáculo foi inaugurado, versículo 5, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, a tenda da proclamação. Diz, a nuvem cobriu essa tenda e a tarde estava sobre o tabernáculo, mas agora com aparência de fogo, e ela ficava assim até de manhã. Ele diz, o efeito é o mesmo, ela continua sendo nuvem durante o dia e ela continua sendo fogo durante a noite, mas ela agora tem um lugar fixo. Ela agora fica num lugar em específico. Ela fica no meio do arraial, sobre a tenda da congregação, a tenda do tabernáculo. É lá que ela fica.
Assim era de contínuo. E aí eu quero que os irmãos prestem atenção na forma como ele fica se repetindo o tempo todo para nos trazer as informações. Ele diz, era assim sempre, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Ele faz questão de mostrar que o Senhor estava lá como que protegendo o seu povo. A presença do Senhor ainda era uma presença de proteção. O Senhor continuava lá para cuidar do seu povo. Mais ou menos como Jesus descreve, como uma galinha coloca os seus pintos debaixo das suas asas. O Senhor estendia sobre Israel as suas asas e protegia Israel o tempo inteiro, de dia e de noite. A presença do Senhor com o seu povo era a grande referência de proteção que o povo possuía. Só que Israel pecou. E a ordem do Senhor era, vou destruir Israel. E Moisés intervém, rogando ao Senhor que o Senhor assim não fizesse. E o Senhor resolve então que ele iria abandonar Israel, mas queria mandar um anjo com Moisés, que iria dar a terra ao povo. E Moisés disse, Senhor, sem a tua presença nós não seremos ninguém. Nós somos conhecidos como o povo desse Deus. E como é que nós seremos reconhecidos assim, se o Senhor não vai conosco? O Senhor está decidido a ir embora. Mas Moisés tem uma ideia magnífica. Quando o Senhor diz, eu vou me embora, Moisés diz, para que lado o Senhor vai? Nós vamos segui-lo, para o lado que o Senhor for. E é assim que Moisés vai descrever o que está acontecendo agora. Ele está dizendo, o povo não decide o caminho. O povo nem sequer sabe para onde vai. A única coisa que o povo consegue fazer aqui é manter o Senhor diante dos seus olhos para segui-lo o tempo inteiro. Ele está lá protegendo o seu povo, de dia como uma nuvem, de noite coluna de fogo. Mas o texto chega e diz, mas agora estava tendo um problema sério. Versículo número 17 diz, quando a nuvem se erguia sobre a tenda, quando a nuvem começava a se levantar e sair de cima da tenda, o texto diz que os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Eu preciso que os irmãos prestem atenção na quantidade de vezes que ele repete esse negócio. Acompanhe comigo a leitura. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Ele fica o tempo todo dizendo, era a vontade do Senhor, o mandado do Senhor, era o desejo do Senhor, era o Senhor que determinava o ritmo, era o Senhor que determinava a frequência, era o Senhor que determinava a distância, era o Senhor que determinava para onde eles iam, a direção, era o Senhor que determinava tudo. E simplesmente, meus irmãos, eles agora tinham que ficar o tempo todo de olho na nuvem. Como é que se fica assim o tempo inteiro? O texto diz, meus irmãos, que ficou difícil para eles, porque a nuvem era simplesmente imprevisível. A nuvem simplesmente estava lá um dia e você acordava de manhã, a nuvem ainda estava lá e você continuava durante esse dia, e no outro dia você acordava, a nuvem não estava lá, e de repente quando pensava que não, a nuvem se levantava. Se a nuvem se levanta, você tinha que juntar as tralhas. Não era brincadeira. Você tinha uma tenda com troncos pesados para desmontar. Você tinha uma tenda com uma coberta de peles pesado para descarregar. Você tinha tapetes muito grossos para você enrolar, porque eles não ficavam na areia, não era um acampamento, era uma casa. Então, eles colocavam tapete sobre a areia para ficar em cima. Você tinha que enrolar, bater a areia, juntar tudo, colocar isso em cima dos animais, juntar os móveis que estavam dentro, juntar panela, juntar essas coisas tudinho e colocar no outro animal, pegar as toras, colocar em outro animal, pegar o couro que cobria e colocar no outro animal, organizar a tralha todinha, e quem se muda sabe como é o negócio. Você só descobre a quantidade de tralha que você tem no dia que você vai se mudar. Porque você sempre olha para dentro de casa e não tem nada, né? Mas no dia que passa uma enchente, você diz, perdi tudo. Você descobre que tinha muita tralha dentro de casa. Israel tem que ficar o tempo todo em prontidão. Se é difícil quando você recebe aviso prévio de 30 dias para desocupar um imóvel, imagina quando você não recebe aviso prévio nenhum. E o texto diz que a nuvem era imprevisível. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, o que é que o povo fazia? Montava o acampamento. Bem, a nuvem parou. Ok, monta o tabernáculo, monta as tendas. Só que em versículo número 20, mostra onde estavam os complicadores. Eles, às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Ou seja, ela não demorava. Às vezes ela ficava muito pouco tempo. Mas quando ela se levantava, era sempre conforme a vontade do Senhor. Quando ela baixava, era também segundo o mandado do Senhor.
E de repente ele chega agora e diz, mas o povo de Israel simplesmente ficava imitando a nuvem. Quando a nuvem se erguia, todo mundo juntava tudo que tinha para acompanhar a nuvem. Ninguém ficava para trás, não podia ficar para trás. Ficar para trás significava morrer. Eles precisavam acompanhar o Senhor no deserto. Mas na hora que a nuvem parava, ninguém pode continuar no caminho. Todo mundo tem que parar junto com a nuvem. Eu acho que a maior dificuldade para nós seria o versículo 21. Olha aí. A nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Às vezes a nuvem parava de tardezinha. Aí quando parava de tardezinha, aí a gente ia lá, montava a tenda, estendia os tapetes, arrumava as coisas, botava a janta, arrumava as coisas, botava os meninos para dormir. Aí quando você acordava de manhã, aí a nuvem já ficou em pé de novo. A nuvem já leva, agora de novo junta tudo, recolhe tudo, desmonta tudo, coloca em cima dos animais e vamos atrás da nuvem. Tinha vezes que a nuvem ficava só uma noite, era só o tempo necessário para a gente dormir. A gente dormia naquele lugar, quando a gente acordava de manhã, já tinha que juntar as tralhas de novo. Mas também tinha vezes que a nuvem passava um dia. Às vezes ela passava um dia, às vezes ela passava 2 dias, versículo de número 22. Quando ela passava 2 dias, até para descansar, não é? Mas não, tinha vezes que ela passava até um mês. Quando passa um mês, você se acostuma com a paisagem, se acostuma com a direção do vento, se acostuma de que lado o sol nasce, você está se acostumando com tudo. Mas depois de um mês, o que é que a nuvem fazia? Sem nenhum aviso prévio, ela se levantava. Quando ela se levantava, junta as tralhas de novo. Coloca tudo em cima dos animais. Vamos de novo. E o texto chega a dizer, dá-nos a sugestão, de ela chegar a passar até anos no mesmo lugar. E depois você está lá anos no mesmo lugar. De repente acordava e dizia, a nuvem se levantou. Para isso Israel tinha vigias. Israel escolhia homens que ficavam o tempo todo somente olhando para a nuvem. Homens que ficavam especificamente vigiando os movimentos da nuvem. E eles ficavam, meus irmãos, o tempo todo esperando que a nuvem reagisse. Mas você já imaginou o que é ficar olhando para uma nuvem num dia para ver se ela faz alguma coisa, no segundo dia para ver se ela faz alguma coisa, depois de 30 dias você está olhando para a nuvem para ver se ela faz alguma coisa, ela nem fez nada, está na hora de relaxar. Não é? 1 ano olhando para a nuvem não se mexeu, está na hora de descansar. Mas o texto chega e diz, mas elas permaneciam acampadas quando a nuvem estava baixada. Quando a nuvem se erguia, o povo entrava em marcha. Erguendo-se, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam. Segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. É interessante, meus irmãos, porque esse princípio da presença do Senhor, esse princípio da Shekinah do Senhor no meio de Israel, é bonito porque de repente ele nos mostra de que precisamos olhar para a presença do Senhor enquanto caminhamos aqui na terra. Nós estamos em meio a um deserto. Nós somos retirados lá do Império das Trevas, ou seja, nós somos saqueados lá do Egito. Estamos agora indo em direção a Canaã, nós estamos indo em direção ao céu, mas nós estamos no meio de um deserto. A pergunta que nós fazemos é como nós vamos lidar com essa situação. Nós precisamos andar na luz durante a noite, nós precisamos ser protegidos pelo Senhor. E o Senhor nos mostra a forma como Ele lidou com Israel e é a mesma maneira como Ele lida conosco hoje. O Senhor de repente olha para nós e nos ensina de que, em primeiro lugar, Ele ainda nos protege, Ele ainda está lá para cuidar de nós. É por isso mesmo que Jesus disse que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz, enquanto for deserto, eu acompanho vocês. Enquanto for deserto, eu estou com vocês. Enquanto for deserto, eu serei nuvem durante o dia e fogo durante a noite. Enquanto for deserto nessa vida, eu vou estar ao lado de vocês, eu vou proteger vocês. Isso, meus irmãos, é que nos consegue garantir a certeza de que nós entraremos na terra prometida, não porque nós estamos conduzindo a nossa vida, mas porque nós estamos seguindo a nuvem por mandado do Senhor. O que nós precisamos fazer, queridos, agora, é não tirar os olhos da nuvem, manter, queridos, os nossos olhos fitos no Senhor, para buscar a orientação do Senhor. Nós precisamos imediatamente saber qual é a vontade de Deus, descobrir o que é que Deus quer para nossas vidas, em que direção Ele quer que nós andemos, porque é a direção do caminho dEle que eu tenho que seguir. Não é o caminho do meu coração, não é aquilo para onde eu acho que eu devo ir,
não é aquilo que eu acho que devo fazer, não é assim que nós fazemos, assim fazem os ímpios. Tiago critica essa postura quando ele diz que alguns se levantam e dizem, eu vou para tal lugar, e eu lá farei negócios, e lá eu viverei bem, e lá eu vou fazer tudo que eu quero. Ele diz, não, meu irmão, diga assim, se Deus quiser. E o que ele está dizendo não é uma forma só de expressão, ele está dizendo, aprenda a descobrir qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus para a sua vida. E eu busco, meus irmãos, a direção de Deus para a minha vida, não por meio de revelações especiais, porque não tem mais nuvem, não por meio de revelações extraordinárias, porque não tem mais fogo, mas o Senhor deixou a sua nuvem registrada em palavras. O Senhor deixou exatamente como é que Ele quer que eu o siga. Nós seguimos a Cristo, e a forma que nós temos de seguir a Cristo é olhando o caminho que Ele nos deixou nas suas palavras pela Escritura Sagrada. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Tirar os olhos, meus irmãos, de Cristo e das Escrituras significa provavelmente perder o ritmo, perder a orientação, andar para caminhos distantes, não conseguir entrar na terra prometida, abandonar o Senhor, andar conforme o meu próprio interesse sempre será abandonar a Deus. Não interessa se o interesse de Deus é que você passe 40 anos rodando dentro de um deserto. Não interessa se o Senhor quer que você demore para chegar na terra prometida. Não interessa nada disso. O importante é aquilo que Moisés disse. Senhor, para que lado tu vais, para que eu vá atrás? Nós somos seguidores. Nós não somos desbravadores. Nós acompanhamos alguém que já abriu o caminho por nós. Abriu por meio do rasgar do véu, diz o autor aos Hebreus. Abriu por meio do rasgar o seu próprio corpo. Ele nos garantiu acesso à presença de Deus. É por meio de Cristo que nós caminhamos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos segui-lo. Precisamos segui-lo, sem tirar os olhos dele. Em segundo lugar, meus irmãos, seguindo a orientação de Deus, o segundo princípio é mantendo perto dos nossos ouvidos. Primeiro, eu preciso mantê-lo diante dos meus olhos, para saber de qual é a direção que o Senhor quer que eu tome. Mas é preciso, meus irmãos, que eu esteja atento às orientações de Deus. E o capítulo 10 parece ser um capítulo bem insignificante. O comentarista Matthew Henry diz que esses versículos que vão de 1 a 10 são praticamente insignificantes, que não têm significado nenhum. Eu discordo completamente dele. Porque o Senhor continua dando orientação de condução. O que o Senhor está dizendo é, existem maneiras do Senhor se comunicar com o seu povo. Uma das maneiras é você prestando atenção em como o Senhor age para acompanhá-lo em tudo que ele fez. Observe como o Senhor agiu, observe como o Senhor se comportou. Contemple o caráter de Deus e o siga. A segunda maneira é, faça aquilo que o Senhor está mandando com todas as letras. O capítulo 10 começa dizendo uma ordem bem simples. Era uma ordem de comunicação. Naquela época, meus irmãos, não existia celular, não existia o WhatsApp, porque senão Moisés mandava um WhatsApp e disse, vamos lá, gente, está na hora, e aí todo mundo se resolvia, não era? Ficava todo mundo com aquele assoviozinho chato e estava tudo resolvido. Mas não tinha. O que ele faz? O Senhor toma todas as providências para com Israel. Imagina aí que Moisés não se tocou desse problema, mas Deus o antecipou. E como é que Deus resolveu o problema? Ele diz, Moisés, você vai fazer 2 trombetas, versículo número 2. Especificamente, você vai fazer 2 trombetas de prata. E tem mais, Moisés, eu não quero de todo jeito não. Então ele não queria de prata fundida, ele não queria desse tipo. Ele disse, eu quero uma de prata batida. Eu quero que você faça ela comprida. Ela provavelmente tinha o mesmo formato dessas trombetas que nós vemos muito em filmes. Era simplesmente um cano comprido com uma boca lá na frente. Ela era usada, só fazia um som só. O princípio que ele coloca aqui, ele diz, eu quero dar para vocês sinais do que vocês têm que fazer. E essas 2 trombetas, meus irmãos, eram suficientes. A pergunta é, por que só são 2? Por que não dava para ter mais? Porque se de repente tivesse mais, o povo ouvia. Era muita gente para ser proclamado. Ele diz, por que só 2? Ele diz, porque não é todo mundo que vai tocar. Só vão ser os sacerdotes que irão tocar. Somente 2 trombetas, porque só haviam 2 sacerdotes. É bem verdade que a tribo de Levi, os levitas, se tornaram, muitos deles, músicos de Israel. Mas essas trombetas não eram para música, eram para comunicação.
E ele chega agora e diz, e eu quero que vocês façam da seguinte maneira, olha aí, olha, vocês vão fazer o seguinte, elas vão servir para convocações da congregação e para as partidas do arraial. O Senhor chega e diz, eu quero dizer para vocês como é que vocês vão usar as trombetas, e eu quero dizer para vocês quando vocês vão usar as trombetas. É incrível porque o Senhor chega e diz, são 2 trombetas, eu quero que você faça de prata, só quem vai usar são os 2 sacerdotes, e eles vão tocar do jeito que eu mandar que eles vão tocar. Como é que eles vão tocar? Ele diz, ela vai ser usada para juntar a congregação à porta da tenda. Ele diz, quando vocês tocarem essa trombeta, a congregação deve vir à frente. Quando tiver 2 toques, ou seja, quando tocar uma vez e quando tocar outra vez, vai ter um significado. Quando só uma tocar, vai ter um significado. Quando uma tocar, depois a outra tocar, vai ter outro significado. Ele começa dizendo, eu preciso orientar vocês em tudo. Olha aí, versículo número 3. Quando tocarem a trombeta, toda a congregação se juntará a ti à porta da tenda da congregação. Você estava lá quietinho, de repente você ouvia 2 trombetas tocando ao mesmo tempo. Era para todo Israel ir para a tenda da congregação. Era para todo Israel ir lá para frente. Isso não interessa, ninguém fica em casa. Todo mundo vai se juntar. O Senhor quer falar com Israel inteiro. Mas pode ser que o Senhor não quisesse falar com todo mundo. O Senhor só quisesse falar com a liderança. Ele diz, quando tocar uma trombeta só, o que acontece? A ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Tocou uma trombeta só, você já sabe, não é para todo mundo ir não, só vai a liderança, só vai os chefes de Israel. O Senhor está organizando para não virar bagunça. Tocou as 2, vai todo mundo. Tocou só uma, não, só vai os líderes, não vai todo mundo assim não. Ele diz, mas quando tocares arrebate, era um tipo específico de toque com pancadas. Ele diz, quando tocares assim, partirão os arraiais que se acham do lado oriental. Ele chega agora e diz, quando vocês ouvirem a pancada, ela sendo tocada, a pancada, uma só, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês estão sabendo que está na hora de se levantar. É interessante porque ele tinha um sinal para o povo se levantar, e o sinal era a nuvem se erguer. Mas ele chega agora e diz, mas para que ninguém fique desapercebido, haverá um toque específico de trombeta. E não vai se levantar todo mundo não, para não virar tumulto. Primeiro as tribos do lado oriental, Judá, Issacar, Zebulon. Todos os que estiverem desse lado se levantam e vão na frente. Depois vai tocar de novo, e quando tocar a segunda vez, versículo número 6... arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Esse é o sinal para a partida. Olha como o Senhor está organizando. Ele está dizendo, tem um chamado para todo o povo a ir adorar, tem um chamado somente para os líderes irem para uma reunião, tem um chamado que é específico para o povo começar a marchar. Essa marcha tem que ser organizada. Primeiro o pessoal do lado do oriente, depois o pessoal do lado do sul, mas cada um na sua hora. Quando a trombeta tocar é que eles se levantam, ninguém vai na frente. Parece coisa de menino, né? Tipo, não vai todo mundo não agora, vai a primeira série primeiro, depois vai a segunda. Não, cada um na sua vez. Mas ele continua, ele diz, mas se houver de se ajuntar à congregação, toca-lá-eis, porém, não há rebate. Ou seja, quando for para juntar a congregação, as 2 tocam ao mesmo tempo com um som contínuo. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. Eles, só quem toca são os filhos de Arão, 2 sacerdotes. Só ele, e a vós outros será isso por estatuto perpétuo as vossas gerações. Ou seja, ninguém muda esse negócio. Só quem pode tocar são os sacerdotes. Não mudem isso não. Em seguida, preste atenção nisso que depois a gente volta. Aí ele continua dizendo, quando na vossa terra saídes para pelejar, ou seja, quando vocês entrarem na terra prometida, não aposenta as trombetas não. Quando vocês forem para a guerra, contra os opressores vos apertarem, o que é que vocês vão fazer? Toquem a trombeta. Toquem a trombeta. Ele diz, quando vocês forem para a guerra, toquem a trombeta. Foi assim que Israel fez na frente de Jericó. E quando tocou-se a trombeta, as muralhas vieram ao chão. Ele diz, toquem a trombeta quando vocês forem para a guerra. Porque quando vocês estiverem na guerra e tocarem a trombeta, o Senhor vai se levantar. E Ele vai se lembrar de vocês. E vocês serão salvos dos seus inimigos. O Senhor entrará na guerra quando vocês tocarem a trombeta. Mas tem mais. Da mesma sorte no dia da alegria. Quando tiver festa, toque a trombeta. É interessante que existia uma festa própria para trombetas, festas das trombetas. Mas elas eram tocadas no dia da expiação, elas eram tocadas na festa dos tabernáculos, elas eram tocadas no início do ano do jubileu. Então sempre que tinha uma festa, a festa era anunciada com uma trombeta.
Eles tocam a trombeta quando tiver festa, no princípio dos meses, quando vocês pegam a trombeta quando for fazer holocaustos, nos vossos sacrifícios pacíficos, toque a trombeta, porque o Senhor vai se lembrar de vocês e vai estar perante vocês. Toquem a trombeta. É interessante porque tocar a trombeta às vezes é difícil. Porque em Ageu, que nós já estudamos, o Senhor chega e diz, toque a trombeta em Sião. Ele está dizendo, eu estou proclamando guerra contra vocês. É o Senhor dizendo, a trombeta é minha, eu toco contra quem eu quiser. Eu toco até contra vocês. De repente, meus irmãos, ele também nos diz que essa trombeta tinha várias funções específicas. Ela chamava o povo para adorar, ela chamava o povo para reuniões, ela chamava o povo para marchar, ela chamava o povo para guerra e ela chamava o povo para festa. Ela só chamava para tudo. Eu sei que as igrejas evangélicas não usam mais isso aqui, porque desde o período do Império, o imperador mandou proibir isso. Mas no sertão ainda existe ainda as igrejas católicas. E a gente ouviu aqui na hora do culto, Nilton disse, a igreja católica mandou a gente começar o culto. 6 igrejas bateram o sino. Bateram o sino. Eu cresci numa cidade pequena. E na minha cidade, meus irmãos, não existia meio de comunicação nenhum. A única coisa que a gente tinha de comunicação era o molecular. Manda o moleque ia lá dar a notícia. Mas a gente tinha uma coisa interessante. A minha família sempre foi muito católica e estava aquele negócio. Estava todo mundo em casa se arrumando, bateu a primeira chamada. Agora é que a gente corria. Arruma menino, porque já bateu a primeira. Bateu a segunda chamada, não tem mais jeito. A próxima já é a missa. Corre, ajuda. Tinha que estar todo mundo correndo, porque quando batesse a terceira, estava lá. Mas também, quando de repente batia um sinal fúnebre, todo mundo dizia, alguém morreu. Quem foi que morreu? E aí ia todo mundo para a rua para saber quem foi que morreu. Cada sinal tinha um significado. A cidade era pequena, todo mundo ouvia o sino. Se você quisesse saber uma notícia, todo mundo sabia por meio do sino. Israel também tinha uma proclamação. E a proclamação era a trombeta. Não era todo mundo que fazia, eram somente os sacerdotes que faziam. E o Senhor diz exatamente como é que o povo deveria reagir a essa voz. É incrível, meus irmãos, porque as trombetas, elas soam por todas as escrituras. Quando você chega em Apocalipse, você tem trombetas sendo tocadas e o Senhor manifestando. Mas eu creio que a trombeta que mais nós esperamos é a última trombeta que será tocada. E no ressoar da última trombeta, os céus se abrirão e nosso Senhor reaparecerá. De repente ele chega e diz, vocês agora estão entendendo por que tanta trombeta? De repente o Senhor nos conclama a pensar de que Ele colocou na sua igreja homens que são responsáveis por proclamar a sua vontade e que a vontade do Senhor será proclamada somente por meio desses dois homens e que eles manifestarão a vontade de Deus para esse povo e que a vontade do Senhor é que esse povo se levante na hora certa para adorar, que o Senhor está proclamando por meio desses homens que eles devem adorar a Deus e quando o Senhor toca a sua trombeta Ele está dizendo, eu sou digno de adoração, ninguém pode ficar em casa. Já parou para pensar? Os desigrejados de Israel, o que é que dava para fazer com ele? Quando as duas trombetas tocassem de forma contínua, não tinha desigrejado, todo mundo tinha que se levantar para ir. Sabe o que é que se fazia com o desigrejado na época de Israel? Matava. Ele tinha que ser expulso de Israel. Era assim que se fazia. Já parou para pensar como era o negócio? Não estou afim hoje não. Estou com essa trombeta, não sei para quê agora, não estou afim hoje não, hoje eu não vou não, hoje estou muito cansado. Queria ver se você viesse um pessoal te buscar, assim, se você estaria tão cansado. Não, o povo do Senhor é convocado para adorar por meio dos seus sacerdotes. As reuniões de organização do povo eram convocadas por Deus por meio dos seus sacerdotes. Quando o povo de Deus ia para a guerra, o Senhor dizendo, eu estou na guerra, os sacerdotes convocam. Quando o povo ia para uma festa, o Senhor está presente e toca, porque os sacerdotes é que convocam. É a voz do Senhor no meio do seu povo. É o Senhor simplesmente dizendo, eu acompanho vocês, mas sou eu que dou as ordens. E eu dou as ordens por meio de duas pessoas em específico, por meio dos sacerdotes. A voz do Senhor seria proclamada por meio dos seus oficiais. Isso é importante, meus irmãos, porque nós somos peregrinos no mundo. Nós andamos soltos pelo mundo. E nós já aprendemos que, em primeiro lugar, nós precisamos manter os olhos diante do Senhor. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para segui-lo. O princípio do cristão é um seguidor de Cristo. Mas não dá para seguir Cristo de todo jeito.
E aí nós precisamos entender de que o Senhor colocou a liderança na sua igreja para ser a voz de Deus na sua igreja. E Ele nos conclama a segui-lo por meio dos seus sinais. E os seus sinais é a voz de Deus por meio das suas trombetas, por meio da sua palavra. De repente Ele nos orienta para o fato de que o Senhor convoca o seu povo para adorar, que Ele convoca o seu povo para se organizar, que Ele convoca o seu povo para marchar, que Ele convoca o seu povo para a guerra, que Ele convoca o seu povo para a festa. É o Senhor quem chama o seu povo por meio dos seus servos, os líderes dessa igreja. Irmãos, isso é importante porque é assim que a igreja do Senhor foi chamada para trilhar. Eu e você precisamos entender de que a voz do Senhor tem que ser proclamada para que o povo saiba exatamente o que fazer. Por mais de uma vez o texto chega dizendo, é assim que tem que tocar, não toque desse outro jeito, não toque rebote, porque esse toque é um toque específico para outra coisa, não misture os toques, não confunda os toques, a voz do Senhor tem que ser clara para o seu povo, os sacerdotes eram responsáveis pela voz do Senhor no meio do povo, e o povo por obedecer os comandos do Senhor. Seguir o Senhor implica em manter os ouvidos atentos às ordens que Ele tem a nos dar. O mundo, meus irmãos, tem muitas vozes e tem muitas orientações a nos dar. Ele quer dizer os 10 passos para você ter um casamento feliz. Ele quer te dar os passos para você poder criar os seus filhos de forma adequada. Transforma o seu filho num gênio. Eles têm a orientação correta de como ser bem-sucedido, de como uma mulher deve se destacar na sociedade, de como um homem tem que ser um homem bem-sucedido para conseguir ter respeito pelas pessoas. Ou seja, o mundo tem uma solução para tudo em nossas vidas, mas todos os caminhos do mundo nos levam de volta para o Egito. Todas as ordens do mundo nos levam de volta para o Egito. E não é para lá que nós queremos voltar. Nós estamos num caminho novo, nós estamos numa direção nova. Nós precisamos novamente retomar, meus irmãos, a visão de Cristo. De novo, nós precisamos retomar o fato de que nós não somos seguidores de pastores, nós não somos seguidores de teólogos, nós somos seguidores de Cristo por meio da sua palavra. Já parou para pensar que Calvino não é uma autoridade teológica na igreja presbiteriana? Já parou para pensar que não é Calvino quem dizem que eu creio, mas que é uma congregação, que é um catecismo, que é uma confissão de fé de Westminster, é uma assembleia de pastores dizendo, é assim que nós cremos, não é Calvino. Eu não sou seguidor de Calvino, eu não sou seguidor de Melanchthon, eu não sou seguidor de Zwinglio, eu não sou seguidor dos reformadores, eu não sigo o apóstolo Paulo, eu não sigo Agostinho, eu sigo a Jesus Cristo, por eles ensinado. É isso que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos. Chega de monges nas nossas igrejas, chega de gurus em nossas igrejas, a ponto de nós acharmos que eles não devem ser criticados. Nós não somos seguidores de homens, nós seguimos a Cristo. E quando Ele se levanta, nós nos levantamos. Quando Ele se senta, nós nos sentamos. Não interessa quanto incômodo isso seja, não interessa quanto nós precisamos ficar vigilantes 24 horas por dia. Mantemos os nossos olhos em Cristo. A ordem que Ele der é a ordem que nós vamos cumprir. Não interessa como isso vai ser difícil, se isso vai ser incômodo, se isso vai dar trabalho, não interessa se isso vai nos trazer algumas dificuldades. As nossas dificuldades não estão em debate. Cumprir a ordem do Senhor é a função da igreja enquanto caminha pelo deserto. Mas de repente, meus irmãos, nós precisamos entender de que o Senhor nos convida a entrar numa terra prometida também. E Ele agora nos orienta para o fato de que eu preciso estar atento ao que o Senhor manda para a igreja, às ordens do Senhor para a sua igreja. E nós não estamos simplesmente soltos por aí, mas toda a nossa vida tem que ser guiada pela mão do Senhor. A voz do Senhor em cada área da minha vida tem que ser o grande fator. A forma como eu me relaciono com minha esposa, não só emocionalmente, como espiritualmente, sexualmente, tudo tem que ser guiado pela voz do Senhor. A forma como eu crio os meus filhos, como eu educo os meus filhos, a forma como eu ensino os meus filhos, tem que ser orientado pelo Senhor. A forma como eu conduzo minha vida sexual antes do casamento, eu tenho que ser guiado pelo Senhor. A forma como eu me comporto na universidade, no trabalho, tem que ser guiado pelo Senhor. A voz do Senhor precisa novamente ser ouvida no meio da sua igreja. Nós precisamos novamente começar, meus irmãos, a nos lembrar de quais são os toques da voz do Senhor, para que possamos compreender qual é a sua vontade quando as suas trombetas tocarem, para que no final das contas nós possamos obedecê-lo.
Mas eu creio que temos um segundo aspecto de lições que nós podemos tirar desse texto. O primeiro diz respeito à forma como eu vou reagir às orientações do Senhor, mantendo os olhos nele e mantendo os ouvidos grudados nele. Mas o segundo aspecto aqui no texto é a forma como Deus se relaciona comigo nessa hora. Em primeiro lugar, meus irmãos, o Senhor nos garante proteção. O próprio Jesus Cristo é conhecido como Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco o tempo inteiro. Ele nos acompanhará o tempo todo para nossa proteção e cuidado. O Senhor nos guardará de todo o mal, guardará a nossa alma, guardará a nossa entrada e a nossa saída para todo sempre. O Senhor não nos abandonará. Nós estaremos com Ele, porque é pelo simples fato que nós continuamos seguindo a Cristo. Essa nuvem, meus irmãos, era simplesmente a expressão de que Cristo iria nos conduzir até o final. Nós não nos perderemos na nossa história, porque nós continuamos seguindo a Cristo. Mas da mesma maneira como Ele nos dá trombetas para nos guiar hoje em dia, Ele também nos lembra de que é Ele quem dá os comandos da trombeta, e que no final das contas as trombetas, meus irmãos, é a grande esperança do povo de Deus, porque nós não estamos perdidos no mundo, nós não estamos desorientados no mundo, nós estamos simplesmente conduzidos por Deus no mundo, e no final das contas Ele nos lembra que existe uma última trombeta que eu estou esperando. Por enquanto a gente só escuta a trombeta pesada, não é? As ordens do Senhor é fica de pé e vamos embora, que está na hora de trabalhar. As ordens do Senhor significa geralmente pega a espada, meu amigo, que está na hora de guerrear. As nossas brigas diárias são sempre ordens do Senhor para trabalharmos no seu reino. Mas o texto termina dizendo, vai ter trombeta também no dia da alegria. Vai ter trombeta no ano do jubileu, no ano em que o Senhor vai trazer restauração para o seu povo. Vai ter trombeta no dia da expiação, no dia que o seu povo será plenamente redimido. Vai ter uma última trombeta que será ainda tocada. E é essa trombeta que nós aguardamos, meus irmãos. Essa é a esperança que o povo de Deus possui. O povo de Deus ainda continua seguindo as orientações do Senhor, na expectativa e esperança do último mandado do Senhor, que é quando o Senhor simplesmente der 2 grandes toques por meio da sua trombeta, Ele recolherá toda a sua congregação na sua presença, e finalmente o mundo compreenderá que esse povo que está caminhando no deserto não era um povinho, era um exército muito bem organizado, muito bem montado, que tem um general que jamais perde, que quando a sua trombeta é tocada, eles só precisam ficar andando ao redor de uma cidade fortificada. O Senhor nos lembra hoje que o Senhor cuida de nós e que o Senhor tem promessas magníficas para nós até o último dia da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a continuarmos seguindo o Senhor. E como Israel, mesmo que dure 40 anos de deserto, é melhor acompanhar a nuvem, é melhor acompanhar a Cristo. Estar com os olhos atentos nele, de maneira que o que Ele ordenar, eu estar sempre de olho para o que Ele quer para mim. Se Ele quer que eu pare, eu paro. Se Ele quiser que eu ande, que eu sempre esteja disposto a observar e vigiar as ordens do Senhor. Que eu sempre esteja disposto a obedecer às ordens do Senhor. Que quando Ele me der as ordens, eu obedeça de pronto e não fique enrolando, mas que eu esteja o tempo todo preparado para aquilo que Ele tem guardado em matéria de promessas, até o último dia das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a continuarmos a andar, não como Dory, continuar a nadar, mas continuar a andar no caminho do Senhor, guiados pela sua mão. Que o Senhor nos ajude e nos acompanhe.